programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. José Maria Pontes. Ele é formado em Medicina pelo UFC, foi vereador e trabalhou no combate à violência e às drogas, sendo autor de vários projetos de lei sobre este tema e atualmente é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. O outro convidado é o Tauama de Moraes, ele é psicólogo e diretor terapêutico da Casa Despertar. Outro convidado é a advogada psicóloga Rossana Brasil Koff, que também representa na OAB esse tema sobre drogas. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O principal efeito nocivo da repressão feita por familiares ao uso das drogas no processo de isolamento sofrido pelo usuário, sofrendo todo tipo de preconceito das pessoas que o cercam, o usuário fica ainda mais vulnerável a um perigoso processo de marginalização que pode resultar em um final trágico, já que o abandono e o preconceito pode facilmente resultar em abalos psicológicos graves. Dependendo da droga consumida, esta problemática pode resultar em um coquetel de problemas e com um tratamento ainda mais complicado. Para o usuário criminalizado por todos os lados, o uso de drogas, que pode ter começado por um interesse recreativo, pode facilmente migrar para uma válvula de escape para o alívio de uma depressão. Uma situação como esta pode levar a um aumento do consumo para uma terrível migração para drogas mais pesadas. Estamos aqui no programa Universidade Viva de hoje na busca de uma resposta sobre a causa deste cenário de aversão e preconceito ao usuário de droga. Que resposta podemos ter para essa questão? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou ali com o Dr. José Maria Pontes. Na realidade, o que existe é um preconceito enorme da sociedade, da própria família. Isso tem dificultado, inclusive, o tratamento dessas pessoas. E o que as pessoas têm que entender é que o dependente químico, o usuário de droga, ele não é um bandido, não é um marginal, não é uma má pessoa. Porque a sociedade encara o dependente de droga como uma pessoa má. É um vagabundo, é um bandido, é um marginal. Na realidade, ele é um doente. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde já reconhece o usuário de droga, a dependência química, como uma doença. E enquanto o dependente químico, de qualquer droga, ele for tratado desta maneira, ele vai ser marginalizado. O preconceito sempre vai existir. E acaba dificultando, inclusive, o próprio tratamento, porque a família se recusa, muitas vezes, a reconhecer que ele é um dependente químico. E ele também, ele se recusa muitas vezes, eu não sou dependente, na hora que eu quiser parar, eu paro. Na realidade, não é assim. E essa questão do preconceito é bem claro e tem que ficar bem que a população saiba que, repito, sempre isso é importante. O dependente químico é um doente e tem que ser tratado como doente e não com a polícia. Ok. Tauama de Moraes. Gostaria de complementar o que o doutor Zé Maria estava colocando. A dependência química é uma doença biopsicossocial e alguns gostam de colocar biopsico socioespiritual, que ela abrange esses 4 temas. O biológico, a questão da dependência, que ela vem da parte hereditária, e o psicológico, que vem a partir como é que eu poderia dizer, dos amigos, da forma que a pessoa começou a aprender, a orientação familiar. E o social, juntamente com isso, é a questão de ter um Deus, ter uma questão religiosa juntamente na educação dela. Então, o que acontece? Vendo a dependência química como uma doença biopsicossocial, o dependente químico, numa sociedade de algum tempo atrás, era visto como bandido. Antigamente, a pessoa que usava maconha era bandido. Quando era criança,
as professoras, olha, o maconheiro é um malandro, é um ladrão, Quando ele era bate pequeno, na eu tinha medo de maconheiro. Maconheiro é isso. Hoje, esse preconceito, o Fernando Henrique, o presidente, já acha, não, podem fumar maconha. Não são bandidos quem fumam maconha, são pessoas normais, são universitários, são pessoas que têm podem utilizar dessa forma assim, esse tipo de substância recreacionalmente. Ela não mata, as pessoas não perdem o controle. Não é mais ou menos assim. A sociedade começou a interpretar diferente a questão preconceituosa do uso da droga. Então ela mudou. Hoje a sociedade está separando por tipos de droga, por tipo de festas, por tipos de ambiente. Se nós chegarmos aqui em Fortaleza, vou citar aqui o Clube do Reggae, o consumo de maconha lá é normal. Se você chega numa festa de rave, o consumo de ácido é normal. Se você for para uma festa de forró, o consumo de bebidas alcoólicas é normal. Agora, o uso da cocaína em festas, já por conta da questão da paranoia, já não é tão normal. Então, a sociedade permite hoje esse uso. O que a sociedade não está permitindo é o uso problemático. Eu vou mais além do que o doutor José Maria e o doutor Tauama. A dependência química ela é uma doença, né? Incurável, progressiva e fatal. Então, ela termina onde? Na sarjeta. O tema é por que o preconceito? Os pais de hoje, eles já se enganam normalmente com as amizades que os filhos têm, porque eles não têm com o dia a dia que a gente leva, que é muito estressante, de trabalho mesmo, a gente não tem mais essa preocupação com quem os meus filhos estão andando. Deveriam, porque você não sabe com quem é que seu filho vai na escola, você não sabe com quem é que seu filho fica depois da escola, né? Então, o tema é o preconceito dos pais, porque os pais realmente eles olham os filhos como os bichinhos, os coitadinhos, é tudo noinho, enquanto na realidade não é nada disso, eles são pessoas extremamente doentes, doentes no sentido da palavra mesmo, doença. E os pais, com toda essa doença, eles se tornam o quê? Adoecidos e codependentes dessa doença. Então, o que eu vejo é que para esses pais existem solução, para os jovens também, porque os NAs estão aí. As casas de recuperação também estão aí. E, acima de tudo, os grupos de autoajuda. Se os pais não frequentam os grupos de autoajuda, é muito difícil os filhos saírem de uma recuperação. Muito difícil. E se realmente se não existe uma espiritualidade eu não quero dizer religião, espiritualidade no sentido da palavra, o poder superior. Esse poder superior pode ter vários nomes para quem quer dar. Mas se os pais não têm a possibilidade de ter um diálogo aberto, franco com os filhos, a situação piora sim. Doutor José Maria, poderíamos dizer que o pai é o último a saber, e quando é que o pai fica sabendo dessa história? Geralmente a família, né, quando toma conhecimento, já está numa fase mais adiantada. Mas tem que observar o seguinte: primeiro, mudança de comportamento do jovem. Quando o jovem quer passar muito tempo trancado no quarto, né, não quer muito conversa com os pais, e principalmente no uso de crack, quando começa a desaparecer coisas em casa, né, aí já está numa fase mais adiantada, quando ele começa a vender. Eu sou cirurgião e trabalho no hospital de uma região muito violenta, que é o Frotinho de Parangaba. Então, essa região do Bom Jardim, o Grande Bom Jardim, é a região mais violenta de Fortaleza. E eu tenho muito contato, né, nos meus plantões com familiares, principalmente os familiares. E eu vejo casos de agressão aos pais. E eu tenho um exemplo para contar. Eu vou evitar de dizer o nome, mas uma senhora de 50 e poucos anos, onde eu cheguei no hospital, a Rossana sabe, eu já falei, inclusive levei para a Assembleia no dia daquele nosso, né, aquele seminário que teve uma Assembleia.
ela falou a história dela, as pessoas choraram, se emocionaram. Ela chega no hospital de manhã, na hora que eu assumo o plantão, e aquela senhora foi a primeira paciente que eu atendi, senhora de 50 e poucos anos, e toda suja de sangue, cabelo, o corpo todo, e eu fiquei imaginando, essa senhora deve ter, olha o preconceito, né, questão, essa senhora deve ter passado a noite nas festas, brigou lá e levou essa pancada, abriu a cabeça dela, aqui um corte grande na cabeça, mas eu conversei com ela, e ela foi me explicar o que é que tinha sido. Ela tinha um filho dependente químico, crack. Ela é evangélica, essa senhora. E, nesse dia, ele estava querendo tirar a fiação da casa. E ela foi se agarrar com ele para impedir, abraçá-lo e tentar, e ele agrediu. Eu não me lembro se foi com ferro, com um pedaço de madeira, mas abriu aqui. E ela foi me contar a vida dela, né? E eu procuro sempre conversar com as pessoas, né, familiares desse dependente, quando chega no hospital. É incrível, né, como a questão de desaparecer alguma coisa. Essa senhora, esse rapaz tinha levado tudo da casa. Estava faltando a fiação, e ele queria levar a fiação. A pessoa não tem discernimento, né, em relação à realidade, né? Ora, se você agride pai, agride mãe, agride filho, é uma coisa triste. Agora, a família tem que chamar a atenção dos pais, das famílias. Cuidado com seu filho, como a Rossana colocou, cuidado com quem ele anda, porque muitas vezes a família hoje entrega a educação dos filhos aos colégios, às escolas. E lá tem muita gente, vários tipos de pessoas, e esquece que a família é o principal meio de... começa na família. A família é mais importante que a escola é muito importante, mas a família em primeiro lugar. Mas hoje vamos entregar numa boa escola, dou um carro para o filho faz o que quer, eu estou dando a educação, porque eu estou pagando um bom colégio. Mas, na realidade, esquece de começar dentro da família, começar em casa. Então, quando desconfie do seu filho que ele está usando droga, quando ele muda de comportamento, quando ele começa a ficar muito tempo trancado no seu quarto, ou quando, principalmente, começa a desaparecer as coisas de casa, principalmente o uso de crack. Porque quando chegou o crack ao Brasil, em São Paulo, que veio dos Estados Unidos, no início da década de 90, né, era periferia, era o povão, era o pessoal pobre. Hoje não. O crack está invadindo a classe média e está chegando na classe mais abastada. Então, esse negócio de dizer que crack é para pobre, não é. O crack hoje está substituindo, inclusive, a cocaína injetada, né? Porque é muito mais fácil, dá um prazer enorme. E, lamentavelmente, a principal vítima hoje da questão da droga são os jovens. E os familiares, claro, suas famílias. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas. Queria colocar aqui o Tauama de Moraes na conversa para perguntar o seguinte: você falou no bloco anterior, né, que cada festa é uma festa, né? Cada festa tem um certo grupo, certo? Então, como é que eu posso impedir como pai, certo, e que o meu filho frequente aquela festa e que ele não seja, eu quero dizer assim, que de repente ele não seja iludido ou atraído para aquele seu grupo, e certo, porque se ele não tiver naquele grupo, ele não pertence ao colegiado, e se ele não pertence ao colegiado, ele é um careta, e certo? Que aquilo não faz mal, que todos do grupo dizem a mesma coisa. Como é que os pais podem evitar isso? Cortar isso daí no começo da carreira do drogado? Poderia dizer assim, vou começar falando da seguinte forma. Hoje todos os adolescentes, eles chegam à fase que é experimentar a droga.
O álcool, dependendo das famílias, eles têm a oportunidade de ter acesso na adolescência. O tio ou o pai fala, você já é homem, pode beber um copinho de cerveja. Daqui àquele momento houve a iniciação familiar ao álcool. Algumas famílias são assim, não todas, algumas. Tem essa questão machista. Quando se chega no colégio, eu vou usar a porcentagem da Organização Mundial da Saúde. 3% dos alunos poderão fazer uso de drogas. Então, se eu tenho uma sala com 50 alunos, vão ser 2, 3 que vão estar mais ou menos isso. 100 dariam 10, dariam mais ou menos uns 5 alunos. 10% dariam uns 3 alunos que teriam problemas com drogas. Eles vão ter a oportunidade de, entre eles, um ter a maconha ou ter a cocaína para experimentarem. Uns experimentam porque a curiosidade é normal da idade. Aos 14, 16, 17 anos, o jovem quer saber o que gosto tem a cocaína. Como isso pode estar acontecendo, a cocaína? Eles experimentam. Uns passam do estágio da experimentação para o estágio do uso. Passam a ser usuários. E aí que são chamados usuários recreacionais. Se ele tem, como eu estava falando no primeiro bloco, o fator X, a dependência, dentro dele, ele passa a virar dependente. Como evitar isso? Através da conscientização. Essa conscientização pode ser feita nos colégios e com os pais. Como é os pais? Os pais podem estar junto com os filhos falando, meu filho, esse seu amigo aí, ele usa umas roupas estranhas, ele fala muita gíria, parece que ele usa drogas, é verdade isso, não é? Meu filho, cuidado com droga, a droga faz mal. E a pessoa que usa gíria é porque usa droga? Normalmente o adolescente, tem a gíria dos adolescentes tradicionais, mas... Sempre tem, da minha juventude, a gíria sempre tem, a gente vai mudando, é um tempo vai que normal, vai mas mudando. tem a gíria dos... Que é mais pesado. Que é do pessoal que usa droga. Que é todo, eu gosto de dizer que todas as profissões, elas têm suas próprias gírias. Os jornalistas têm suas gírias, os médicos têm, os advogados têm, os psicanalistas têm. Cada um tem o seu jeito de falar. E tem algumas palavras que são de ordem do pessoal que usa droga. E como é que o pai vai controlar isso? O pai vai o quê? Quando perceber o olho vermelho, aparecer colírio na mochila, que normalmente acontece com a questão da maconha, mais ou menos assim. A melhor forma é o diálogo. Um exemplo que eu sempre gosto de colocar, na questão da prevenção, a pessoa pega, um professor pega, vai dar um problema de matemática, chega e pega no quadro. Um traficante tinha 12 quilos de maconha e vendeu 6. Com quantos quilos de maconha ele ficou? Aí o aluno vai lá e fala, ele foi 12 menos 6, não, ele foi preso. Aí a sua conta está certa, mas ele foi preso. Essa é a consequência de vender droga. É uma forma de conscientizar desde cedo. Então o pai tem que estar mostrando que aquilo é um comportamento errôneo, é um comportamento inadequado, é uma coisa que não presta. Ah, pai, droga dá prazer? Dá prazer, meu filho, senão as pessoas não usavam. A descarga de serotonina que a pessoa sente é enorme. O problema são as consequências. Vamos assistir o filme da Christiane F., vamos assistir o filme do Johnny, vamos assistir esses filmes para você ter essa consciência, mostrar o que a droga faz. Porque se for pela questão de beber uma cervejinha, tem algum problema? Não tem nenhum problema, um copinho de cerveja. O problema é se ele tiver a doença. Se ele for doente, ele toma um copinho, ele só termina caindo no chão. Ele é um bebedor, problema. Essas são as questões que precisam ser colocadas com relação à família. O pai e a mãe devem ter, a família em si, essa sensibilidade de tentar conscientizar. Esse limite, essa linha, que não é muito simples numa vida moderna, onde se trabalha de manhã, de tarde, e à noite vai para a academia, tem que ver amigo, tem que ver não sei o quê, que tempo que eu tenho para estar com meu filho? No final de semana ele tem que ir para uma festinha, ele tem que estar no colégio, ele tem que estar não sei aonde. Nessa vida moderna, não é tão simples ter esse momento. Sandra, você disse que a droga é progressiva e que leva a pessoa inexoravelmente à morte. Com certeza. Certo? Então, tem solução para isso? Não tem solução, tem tratamento. Tratamento.
Mas cada vez vai aumentando mais Cada em vez- progressão geométrica Cada vez vai e aumentando não em mais progressão aritmética. Então nós vamos chegar ao mundo que vamos viver num mundo de drogados. de drogas. E sem nenhuma solução? Essa é a minha grande preocupação. Agora, não, a gente fala muito da droga ilícita. E a lista? O Zé Maria, por exemplo, tem um projeto, né? Projeto de lei que você fez? Aquele Não, da- é lei. É lei. Lei. Fez uma lei, que essa lei nunca foi usada, né? Sobre o álcool nos bares, né? Para adolescentes. São duas. Primeiro, a proibição de venda de bebida alcoólica nos postos de gasolina. Porque posto de gasolina é para vender álcool para os carros, como combustível, jamais como das pessoas. Mas E já é o proibido. segundo é a lei seca, chamada lei seca, que estabelece fechamento dos bares a partir de determinada hora. Não é como existe em Diadema, existe em vários locais onde os dados vêm mostrando que isso aí reduz. Porque o pior de todas as drogas, eu sempre digo, é o álcool. O crack, ele mata mais rápido. Agora, quem mata mais é o álcool. É a pior droga, é o álcool. Então, quando você me pergunta, tem solução? Não, tem tratamento. Se uma mãe está me escutando nesse exato momento, ou um pai, e está com um filho roubando direto dentro de casa, louco, querendo tudo dentro de casa, faça o seguinte, pegue um resgate e leve lá para o Tauama, que é a única comunidade terapeuta que tem internação compulsória. Amarre seu filho e leve para lá. Ele vai passar 4 meses sendo muito bem tratado. Eu não conheço dentro de Fortaleza uma comunidade como a do Tauama, o trabalho do Tauama também, que não vim aqui fazer propaganda de comunidade terapeuta nenhum, mas conheço o trabalho dele e sei que dentro dessa comunidade existe um comprometimento com o dependente e com o codependente. Não existe nenhum tipo de comunidades, que eu conheço várias, que tem esse tipo de comprometimento com o dependente e com o codependente. Porque se você não trata do seu filho e não trata de você mesma, é difícil sair da dependência. Nós estamos falando de filho, mas podemos falar de filha também? Claro, hoje em dia as mulheres estão praticamente iguais na droga. Com cocaína, com crack. Então, o problema é que não existe comunidades para as mulheres. Esse é o grande problema, Pronto, né? vou até dizer a notícia da semana, a época dessa semana, a revista Época, colocou lá que a Solange Almeida está abrindo uma clínica para dependentes químicas mulheres em Fortaleza. Que maravilha. Está abrindo esses dias agora, está perto da inauguração. Ela já tem um sítio, já tem tudo, só está tem lá uma nota colocando a cidade. Isso aí é algo novo que a cidade precisa. E crianças também. Crianças de 8 a 12 anos, não temos nada. Não temos. Adultos, hoje em dia, adultos que eu falo, é no caso de 30 a 50 anos, eles estão entrando no crack também. Aí você me pergunta, por que eles estão entrando no crack? Eles estão no álcool, eles querem sentir uma sensação maior, aí eles vão para o crack. Por que eles vão para o crack? Eles estão frustrados, porque o casamento está uma bomba, os filhos, eles não aguentam mais aqueles gritos dentro de casa. E, acima de tudo, o sexo também está chato. E o prazer do crack, ele dura 3 minutos, é o gozo. O que as pessoas estão atrás? Do gozo. Então, a partir daquele 3 minutos, vem mais 3 minutos, vem mais 3 minutos. Então, o homem, hoje em dia, de 30 anos, ele está no crack também. E os de 40 também. E a gente sabe disso. Quem trabalha com comunidade de terapeutas, a gente está vendo pessoas de idade dentro das comunidades terapeutas no crack. Não é mais só o adolescente. É o adulto também que está no crack. Perdendo seus bens, perdendo a sua família, porque a droga, ela está acima de tudo. Doutora Maria, você disse que a bebida alcoólica, né, é a pior de todas as drogas e que, em consequência disso, o alcoolismo mata mais gente do que todas as guerras reunidas do planeta, né? Mas que também a gente não pode dizer que isso terá uma solução muito rápida, e porque toda vez que a gente vê na televisão, no cinema, com raríssimas exceções de 2 filmes que você citou aí, e são pessoas todas bebendo, maravilhadas naquele momento de euforia, né? E isso
é para toda a família, é para o velho, é para a criança. Nós vemos a igreja, no seu ato sagrado, tomar vinho. Nós vemos as histórias da humanidade, as histórias do povo romano, por exemplo, todo mundo, todos os imperadores não faziam outra coisa a não ser beber e comer. Como é que a gente vai tirar da cabeça dessa pessoa que vive hoje num mundo de comunicação generalizada e tem essa facilidade de se comunicar entre si com o planeta Terra, e para evitar e não ver e não participar desse grupo e desejar beber? Você vê um aniversário de 1 ano, né, de uma criança na casa, cheio de criança, mas os adultos na frente das crianças estão usando álcool. Tem que ter álcool, tudo tem que ter álcool, né? Eu sempre digo que o álcool é pior de todas as drogas, no sentido de matar mais gente, né? Mata muito mais do que o próprio crack. É só ver as estatísticas. Faz parte da nossa cultura o álcool em qualquer situação. A cultura humana, né? Né? Então, eu fico muito triste porque tudo é movido a álcool. Eu digo muito isso pela minha experiência de médico, né? Que eu gosto de aproveitar essa minha experiência, porque há 30 anos eu trabalho em serviço de emergência. E a Quente, por exemplo, só dar um exemplo bem prático para que a população entenda. No final de semana, a partir de sexta-feira à noite até domingo à noite, 80% a 90% de todos os casos que chegam nos frotinhos e no IJF tem presença de drogas. A grande maioria do álcool. Questão dos acidentes de moto. Moto, por exemplo. Um bom exemplo para dar. Nos finais de semana, dirigir moto. Nos finais de semana, né, hoje em média morre 2 pessoas por dia aqui na nossa cidade. Está morrendo pouco. Pois é, mas tem as sequelas que são pacientes graves quando chega ao hospital. E sempre quando eu atendo paciente de moto, eu pergunto, estava usando capacete? Bebeu? Olha, a grande maioria bebeu. A grande maioria bebeu. É álcool, né? E lamentavelmente é uma droga lícita e faz parte da vida das pessoas. É muito difícil você retirar. Vou contar um detalhe. Eu fiz um aniversário meu na minha casa, fiz um jantar, sempre faço, um som, convidei meus irmãos, as pessoas mais íntimas. Eu tive irmão que não foi, porque não tinha cerveja. Eu disse, não tem problema, não vai. Ninguém vai brigar por causa disso. E outros foram, e na hora da festa se retiraram, foram no bar próximo, beber cerveja, depois voltaram para a festa. Por aí você tira como está enraizada a questão do álcool, né? A questão de dirigir alcoolizado, né? E eu acho que é só esse negócio, se beber não dirige, isso não resolve. Eu acho que tem que ter punição para as pessoas que realmente bebem, dirigem moto com álcool, porque isso aí acaba ou no IML ou no hospital, e acaba destruindo as pessoas, as famílias. E quem são as principais vítimas, no caso que eu falei da moto, acidente de moto? São os jovens. Os jovens são as principais vítimas. Dificilmente você vê uma pessoa de 70 anos usando uma moto. Mas se você olhar as motos, todas as pessoas estão na base de 20, 30, 40 anos, 18, 25. Então essas pessoas são vítimas. E eu sempre digo, a questão do crack, do álcool e dos acidentes de moto, né, que eu considero uma epidemia hoje em dia, está sobrecarregando os hospitais. Se você for no IJF, que é o maior hospital de trauma da nossa cidade, do nosso estado, 80% das pessoas que estão lá acidentadas, né, tem essa questão do álcool presente. E acaba interferindo, né, na vida das pessoas, na saúde, na segurança pública, né, a questão social, porque muitas vezes os pais morrem e deixam a família, crianças pequenas, com a mãe para criar. Então é um problema social gravíssimo. É muito difícil combater isso aí, porque se você vai para as Olimpíadas, eu me lembro, a Sul-Americana, que teve aqui no Rio de Janeiro há uns 4, 5, 6 anos atrás. Quem era que estava patrocinando? Não pode ter. Você não pode estar na televisão fazendo propaganda. Não pode, tem que proibir propaganda de álcool. Mas é uma droga lícita e todo mundo aceita como normal. Aqui na Copa do Mundo, tem que ter. Olha, a briga que eu tive com os donos de bares, na época que na Câmara eu discutia esse assunto, passei de vários debates, o que é que eles diziam? Isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Não, se não tiver bebida, os europeus, os estrangeiros não vêm para a Copa do Mundo. Vêm sim, porque ele vem para ver futebol. Não é obrigatório ter bebida dentro dos estádios. E, lamentavelmente, a bebida tem causado grandes problemas sociais e a violência tem aumentado muito por causa do álcool. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo. Hoje, no programa Universidade Viva, estamos conversando sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br.
programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas. Queria colocar o Tauama de Moraes na conversa, que eu queria que você falasse um pouco sobre a Casa Despertar. Tive a curiosidade, que foi citado anteriormente, como é que funciona a Casa Despertar? A Casa Despertar é um projeto de vida, posso dizer assim. Eu, no ano de 2000, eu vim morar aqui em Fortaleza e no ano de 2001 eu precisei me internar numa clínica por conta que eu tive problemas com drogas. E aí, ao ficar lá em tratamento, eu comecei após eu terminar, comecei a trabalhar ajudando outros dependentes, como eu. E aí eu resolvi conseguir passar no vestibular, fui fazendo faculdade, continuei trabalhando, continuei atuando. E toda a minha faculdade foi voltada para tratamento de dependência química. O que a psicologia tem para dizer? Todos os estudos voltados para isso. Então, no decorrer quando eu estava perto de terminar, eu fui procurar um sítio para poder fazer isso. Comecei do zero. Tudo que foi construído lá foi pensando qual a função terapêutica desse local. Por que isso aqui? Por que não? Sempre há uma discussão para quando vai se fazer alguma coisa lá. Então, tem um teórico sobre comunidade terapêutica que ele coloca assim, que a comunidade terapêutica é o que o seu gestor vê de melhor nas outras comunidades, resolve copiar e coloca na dele. Então, meu perfil tem isso. Então, hoje, no tratamento, a disciplina é algo assim que a gente prima muito lá na Casa Despertar. E a partir daí, a Casa Despertar começou a funcionar agora, ano retrasado. Começou a funcionar. Então, hoje ela trabalha... Nós não escolhemos trabalhar apenas com homens. Porque homem com mulher, eles vão desfocar o seu tratamento. Olha aquela ali, é tão bonita, vou dar uma paqueradinha com ela. Aí o cara, em vez de pensar, por que eu estou usando droga? Como é que eu faço para chegar naquela mulher? Como é que eu faço para namorar com ela escondido? Ele, em vez de estar pensando em outra coisa, ele vai pensar nisso. E uma coisa que os dependentes têm, eu falo até de mim, é fazer o que é proibido. Você não pode fazer isso. Aí, opa, então como é que eu faço para fazer o que não pode ser feito? Porque droga não pode ser feito, fumar cigarro não pode quando é criança, não pode beber. Então ele gosta de fazer, eu gosto de dizer que o dependente químico é uma pessoa que não tem limites, não tem autocontrole. Então meu trabalho é tentar fazer com que ele tenha autocontrole, com que ele dê autolimite-se. É mais ou menos por aí. E quando é mais ou menos um período que você consegue tirar, entendes, o drogado daquele momento crucial para ele começar a se conscientizar? Precisa de quanto tempo do ponto de vista médico e terapêutico? Bom, durante 15 dias, de 15 a 21 dias, ele está finalizando a desintoxicação. Nesse período, eu só estou tentando fazer com que ele contemple que é possível viver sem drogas. Não dá para fazer muita coisa, porque ele passa 2 dias fumando crack, 3 dias fumando crack, constantemente. Aí o corpo não está adaptado. O que é que ele sente? O que é que ele sofre? Não, ele está tendo uma readaptação na parte de recompensa cerebral. Ele não consegue comer um prato de comida, ele come 3. Ele não quer fumar um cigarro, ele quer fumar 6. Ele está todo desregulado. E tem as reações assim de abstinência também, que é grave nesse período inicial. Isso que eu queria então, saber. Nesse início, eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer com que ele fique lá, eu tenho que facilitar esse momento. A questão, os médicos lá, o médico psiquiatra responsável. Ele fica lá por vontade própria ou ele fica lá porque... Tem deles que ficam por vontade própria e tem os que não ficam porque não querem. Não querem, vão saindo, se mandam e acabou essa conversa. Não quero ficar. Não quero ficar. Aí ele fica, porque ele não pode pular o muro. Mas tem a porta. Mas ele tem internação compulsória. Tem internação involuntária. Involuntária. A Lei 10.216 coloca que existem 3 tipos de internação: a voluntária, a compulsória, voluntária, involuntária e compulsória. A internação involuntária é algo da família. Um pai ou uma mãe vendo um filho, um parente de primeiro grau, que pode ser também irmão, sofrendo por conta da droga, colocando a sua vida em risco,
como medida protetiva, pede para que esse paciente vá se internar. Ele, ao chegar, eu não tenho como segurá-lo. Para mim, o que eu faço? Eu coloco ele numa unidade de observação, de desintoxicação. Uma casa mais ou menos do tamanho desse estúdio, onde lá ele recebe a atenção, onde ele recebe a medicação. Agora, ele não tem o direito a sair nesse momento. Ele passa lá 7 dias. A partir do 8º dia, ele começa a interagir com o grupo. Ele participa da reunião e volta para lá. Nesse momento, ele está na fase de desintoxicação. Ele não consegue discernir, ele não consegue ter decisões. A família tomar uma decisão, eu quero levar meu filho para se internar numa clínica, é porque ele aprontou muito. Ele tem que ter feito muita coisa errada. Nenhum pai quer fazer isso com o filho, ele tem que ter feito muita coisa. E aí ele vai para outra etapa. Como é a outra etapa? Tem semanalmente atendimento psicológico, quinzenalmente atendimento psiquiátrico, porque ele recebe uma dosagem para desintoxicação por conta das reações de desintoxicação, de abstinência. Depois ele começa a ter o desmame. A proposta, ele entra tomando o remédio, ele sai da clínica sem tomar nenhum remédio. É só no começo, e não pode tirar de uma vez, porque pode ter... Doutor Zé Maria, vou pedir ajuda para ele, mas ele como é aquele sintoma quando tira um remédio de uma vez, Assim de abstinência, quando você suspende uma droga do Não, mas um organismo. remédio que o cara fica batendo... Diazepam? É quando tira. Benzodiazepínio? É quando tira, ele tem um remédio de uma vez. Convulsão, exatamente. Ah, convulsão. Se eu tirar o remédio de uma vez, ele tem uma convulsão. Então não pode tirar o remédio de uma vez, ele é tirado gradativamente. E aí o que acontece? Tem a terapia psicológica e os 12 passos. Ele chega, ele tem 2 trabalhos de recém-chegado, 4 trabalhos de primeiro passo, 3 trabalhos do segundo passo, 3 trabalhos do segundo passo e 4 trabalhos do 4º passo e 1 trabalho do 5º passo. No decorrer de 120 dias, ele realiza essa proposta terapêutica. No decorrer dessa proposta terapêutica, uma vez por semana, existem temas a serem debatidos, como autoaceitação, raiva, RBB, grandiosidade, honestidade, boa vontade, mente aberta, de formas específicas. E diariamente nós temos lá o que nós chamamos de reforço espiritual, que é uma leitura bíblica no horário matinal, antes do café da manhã. Essa questão da leitura bíblica a gente não vincula à questão religiosa. Tipo assim, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja universal, a igreja não sei. Não. A pessoa escolhe um trecho, uma coisa que tem a ver com a espiritualidade, lê, faz um comentário. E a pessoa que nesse dia toma conta, faz a leitura bíblica, ele é responsável por estar facilitando a alimentação dos companheiros que estão por lá. Como assim? Ele arruma a mesa para o café da manhã, ele arruma a mesa do almoço, ele recolhe as coisas do almoço, ele é que faz as orações antes das refeições também. Nós temos lá 4 refeições, uma de manhã, um almoço, o lanche da tarde e a janta. E essa pessoa que faz isso também tem esse momento. Dedé Koff, eu queria que você entrasse na conversa aqui para me dizer uma coisa que é importantíssima. Tem alguma família livre dessa história? Poucas. Muito poucas. E que família é essa que é livre? Tem aquelas famílias que conversam com os filhos. Eu posso me dar o privilégio de dizer que eu sou uma dessas famílias livres. Porque eu sempre expliquei aos meus filhos o que é droga. Não é só a droga. Os pais hoje em dia são até hipócritas mesmo, no sentido da palavra hipocrisia. Porque quando uma menina começa a namorar, as mães não conversam que a filha deve usar preservativo, que deve usar anticoncepcional, e deve ter essa conversa aberta, franca, porque hoje em dia é normal, na sociedade que a gente vive, as filhas com 17, 18 anos dormirem com o namorado. As hipócritas podem dizer, não, a minha filha não. Não, ela não dorme em casa, não, ela dorme no motel, mas na casa ela não dorme, não. Então, aliás, não tem nem tempo de dormir também no motel. Pois é, não tem nem tempo, tem que ser ali muito rápido. Então, eu acho que os pais, eles deveriam conversar, sempre, tanto com as meninas, tanto com os meninos. E, acima de tudo, saberem quem são os amigos dos seus filhos. E outra coisa, vigiar, podem chegar e dizer assim,
é horrível uma mãe ditadora ou um pai ditadora que quer vigiar o filho. Não é, não. É melhor vigiar agora, vigiar nesse momento, do que sofrer depois. Porque uma criança de 14 a 17 anos, adolescente, que ele chega em casa, ele passa 8 horas no computador e o pai não está nem sabendo o que ele está fazendo no computador. Ou então ele sai, volta para casa com o olho vermelho, com os dedos um pouco amarelados. Esse dedo amarelado que eu estou falando é a lata, que os pais devem olharem bem para os dedos dos filhos, porque quando estão amarelados demais, eles estão pegando na lata. E o que é lata? Desculpe a minha ignorância. Eles estão fumando. Sim. É o cachimbo, o crack Eu sou na tão lata. ignorante em relação à droga, Então, você não os pode pais imaginar. têm que olharem mesmo para os filhos, fazerem controle dentro das mochilas. E muitos pais vão dizer assim, mas isso é uma invasão de privacidade? Tudo bem, é uma invasão de privacidade. E essa invasão de privacidade, ela vai ser cobrada depois, quando eles já estiverem na droga. Então, devem sim haver controle na educação. Devem sim conversar com os pais. Os pais devem conversar com seus filhos, devem orientá-los. E nós temos, o Zé Maria, ele tem assim um coração muito bom que cedeu, isso eu digo para os pais, frequentem as salas de autoajuda. De quarta-feira, no Sindicato dos Médicos, Irã Ribeiro, está lá com um grupo de autoajuda Elos para ajudar os pais e os dependentes químicos. Mas eu queria aproveitar que nós já estamos no final do programa, que ele falasse como é que é esse encontro lá no Sindicato dos Médicos, como é que funciona É uma sala lá? de autoajuda, não é? Tipo a ARC, funciona tipo a onde as pessoas fazem seu depoimento e aquilo ali vai ajudando as outras pessoas, tanto os dependentes químicos como os codependentes, né, a saber como se comportar, principalmente os codependentes. Porque A muitas pessoa paga quanto para ir lá? nenhum Nada. tostão. E é de graça? De De graça. graça. Bom demais, né? Não, nós cedemos a questão de responsabilidade social. Claro, claro. Quando eu assumi a presidente do sindicato, dos médicos, nós tínhamos um espaço, um auditório bonzinho, e nós já frequentávamos grupo de autoajuda, né? Não, eu nunca fui dependente químico, e nem sou codependente, graças a Deus. Mas eu achando que como médico poderia, né, me empenhar a estudar, eu sempre fui interessado, eu leio, eu tenho muitos livros sobre o assunto, e até uma coisa que me estimulava e me estimula muito a me envolver com essa questão do estudo das drogas, da dependência química, é a minha profissão, porque eu vejo a violência toda semana nas minhas mãos. Uma coisa né? está ligada. Né? Então, eu resolvi, né, conversei com a diretoria do sindicato e nós resolvemos abrir o nosso espaço. Há 4 anos funciona essa sala, dia de quarta-feira, é aberta, ninguém paga um tostão. São grupos de pessoas que querem ajudar. O Irã é uma pessoa sensacional, é quem coordena esse grupo. E os depoimentos, se a pessoa quiser ir como curioso para ver os depoimentos, você fica chocado quando as mães falam, os filhos pedindo desculpa à mãe, me desculpe, não sei o quê, pai. Então, é uma coisa assim, muito bonita e emocionante. E faz com que você continue cada vez mais envolvido nessa questão da dependência química. Mas eu queria só colocar aqui, você colocou a questão da síndrome de abstinência, eu li uma matéria no jornal 0 Hora de Porto Alegre, há uns 3 anos atrás, até comentei com você, Rossana, né? 70% a 80% das vagas dos abrigos de criança em Porto Alegre é envolvido por criança órfã de pais vivos. O que é criança órfã de pai vivo? Pai e mãe, muitas vezes, às vezes a mãe, que são usuários do crack, quando a criança nasce, ele despreza a criança. Ou a família cuida, ou se o governo não tiver família, o governo coloca nessas casas, nesses abrigos. A síndrome de abstinência, as crianças sofrem muito pela síndrome de abstinência. Tremores, suores, choro fácil, tudo isso aqui, né? E aqui eu comecei a ver também, me chamou a atenção, eu comecei a ver também em Fortaleza essa questão e comecei a estudar. É incrível, as crianças recém-nascidas com síndrome de abstinência, porque não tem maior cordão umbilical, porque quando a criança está no útero da mãe, aquilo tudo passa para o sangue e funciona como se a criança estivesse usando a droga. Na hora que você separa, corta o cordão, que a criança nasce, aí a criança tem uma síndrome de abstinência. É uma coisa triste, mas é uma realidade do nosso meio e, lamentavelmente, é muito comum ainda no nosso país. Ok, nós vamos pedir aqui o último intervalo do programa Universidade Viva, que hoje falou aqui sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas, e voltamos para as considerações finais.
Programa Universidade Livre está de volta. Hoje nós falamos sobre o preconceito das famílias ao uso das drogas. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores e a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Vou começar ali com o doutor José Maria Pontes. O senhor tem 1 minuto. Eu queria parabenizar o programa, né? O assunto, eu acho que é um assunto que deve ser repetido com outras pessoas, inclusive, que é muito importante ouvir outros profissionais, e dizer que, lamentavelmente, a droga é um problema sério e vai continuar sendo por muito tempo. E, repito, o crack, o álcool, mata mais do que o crack. Itauama de Moraes. Queria parabenizar a Faculdade Grande Fortaleza pela iniciativa sobre o tema. E a dependência química é uma doença complexa que a gente pode falar sobre vários braços dela que dariam vários temas. Hoje foi só o preconceito da família, olha o tanto de assunto que a gente falou. E gosto de falar que alguns gostam de chamar do câncer da sociedade. E o câncer da sociedade, a melhor forma de detê-lo é com a conscientização, com a educação. E concordo com o doutor Zé Maria na questão do álcool. O álcool mata muito. Eu tenho, né, um tio que é delegado de polícia. Ele chegou para mim e falou assim, 98% das pessoas que eu atuo em flagrante, seja ladrão de carro, seja homicida, seja cartãozeiro, todos são usuários de droga. 2% não usam drogas. É um dado vindo da polícia de quem é que faz os delitos. Tem outro dado atual que saiu no Jornal Diário do Nordeste, 80% dos adultos jovens, que a grande maioria dos que estão presos nos penitenciários cearenses, são usuários de drogas. Estão lá por conta disso. Não sei se o delegado exagerou em 98%, mas a Sejus tem um dado que 80% são dependentes de drogas e estão presos. Então, vamos trabalhar na base. A prevenção é muito mais barata que prisão, é muito mais barata que internação. Incentivar a prevenção. Ok. Rossana, Brasil. Gostaria muito de agradecer ao Jonas Luiz de Capuí e Tauama, Zé Maria. Foi um programa muito rico. Eu acho que se deveria debater sempre sobre drogas e que, além de tudo, os pais, eu repito, deveriam ter cuidado com seus filhos, os filhos também ter cuidado com as suas companhias, que a droga está solta, o álcool está solto, os postos de gasolina viraram festas depois de 9 horas da noite, os donos de postos loucos, alucinados, porque não sabem como é que podem fazer aquelas músicas horrorosas, altas. A sociedade precisa de prevenção. Nas escolas, prevenção. Os municípios, de 184 municípios, nós temos 4 municípios agora com coordenadorias. Somente 4. Então, tem que ter a prevenção nas escolas. Tem que ter a base de casa e depois a prevenção nas escolas. E vocês, pais que estão me escutando, nós temos, como o Zé Maria disse, no Sindicato dos Médicos, o grupo de autoajuda. Nós temos o livro do Pacto pela Vida que se chama Drogas, Onde Buscar Ajuda. Esse é um livro onde tem todos os endereços das comunidades terapêuticas. Temos também vários grupos de NA aqui dentro de Fortaleza, onde os grupos de NA ajudam sim, os 12 passos ajudam sim a um melhor tratamento. É essa a minha colaboração. E eu gostaria também de agradecer aos pais que estão me escutando. Prendam seus filhos mesmo e não deixem eles usar droga. Porque a favela do Oitão, a favela da Draga, você passa 5 horas da manhã, os filhos da alta sociedade estão vendendo seu iPod, iPhone e iPad por R$40, por R$30. Então, assim, os pais têm que prender os filhos mesmo, tem que colocar numa internação involuntária, porque lá é a solução. Não estou falando de higienização, eu estou falando de cuidar da vida humana, é a principal coisa. O cuidado que os pais têm que ter com a vida do seu filho e principalmente com a vida humana. Infelizmente, nós temos que terminar, mas a gente acabou
não falando aqui do traficante, né, o sujeito que leva a droga. Né. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva e volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no nosso portal no youtube.com/FGFES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.